Esta mensagem conclui a série de mensagens que tenho feito aqui, proferido, expondo os salmos do terceiro livro de Salmos, daquele agrupamento de livros, o salmo de número 89, e eu quero chamar você para nós pensarmos sobre a confiança que atravessa a crise. Eu não lerei este salmo inteiro, você poderá ver que é um salmo bem longo. Então eu vou lendo blocos dele aqui enquanto avançamos nessa reflexão, e eu convido você a estar atento, me acompanhar assim à medida que avançarmos na leitura. Se você puder ter a sua Bíblia aberta e acompanhar, isso será útil para a sua compreensão também. Este salmo, meus irmãos, ele foi escrito na perspectiva de alguém que viveu num tempo de grande adversidade. É um salmo escrito num tempo de crise, num tempo pesado, quando as circunstâncias pareciam negar as promessas de Deus. Não sei se você já vivenciou momentos parecidos com estes, mas quando você olha à sua volta e de alguma maneira a forma como as coisas estão acontecendo e se conduzindo, você olha para elas e de alguma maneira parece que isso não faz sentido com aquilo que você conhece sobre as promessas de Deus. E o que nós veremos neste salmo é o salmista refletindo sobre a fidelidade de Deus e a maneira como ele coloca as suas dores na presença de Deus. Curiosamente, esse salmo, ele começa com declarações de louvor e de confiança no Senhor. Vejam os versos 1 e 2, eles dizem assim: cantarei para sempre o teu amor, ó Senhor. Anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações, pois sei que teu amor dura para sempre, e a tua fidelidade permanece firme como o céu. Ele reconhece que o amor e a fidelidade do Senhor devem ser louvados para sempre, cantados para sempre, porque eles duram para sempre, porque estão firmes, assim como os céus estão firmes também. O sentimento dele era de que se podia sim ter confiança no Senhor. E à luz desta sua certeza, dessa sua convicção, ele desejava anunciar às gerações futuras essa bondade do Senhor, para que eles pudessem também confiar e ter a confiança neste amor e na fidelidade de Deus. Então, ele encontrava nisso tudo razões para louvar a Deus. Ele, nessa maneira como Deus mostrava o seu amor e sua fidelidade, ele encontrava nisso razões para louvar. Mas este salmo não nasce num momento tranquilo. É um louvor que brota não num tempo de tranquilidade, de bem-estar, mas num tempo de apreensão. A gente vai perceber que é um canto de resistência e de fé. Um canto de alguém que está bravamente sustentando ali a sua postura de confiança no Senhor. O salmista recorda, olhem para os versos 3 e 4 aí comigo, ele recorda a aliança feita com Davi. Tu disseste, fiz uma aliança com Davi, meu servo escolhido. A ele fiz este juramento,
estabelecerei seus descendentes como reis para sempre. Eles se sentarão em seu trono de geração em geração. Estes versículos, eles resgatam algo que tinha sido uma promessa de Deus, feita a Davi, e o livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, ele falará a respeito disso no capítulo 7, versículos 12 e 13. O Senhor diz a Davi assim, segundo de Samuel 7, 12 e 13. Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei seu reino. Ele é que construirá uma casa para o meu nome e estabelecerei seu trono para sempre. Deus fez uma promessa a Davi, de que um descendente de Davi se sentaria no trono para sempre. O Senhor fez essa promessa. O salmista, então, ele olha para esta promessa e nesse momento de crise, então, ele se agarra a ela, para que esta promessa lhe sirva como uma coluna que sustente a sua fé durante um tempo de incerteza, durante um tempo de abalo. Ele se lembra muito bem dessa promessa e busca nela, então, conforto para o seu coração. Ele continuará, então, nos versos 5 a 14, e eu vou pensar alguns versículos apenas aqui, para que você veja isso. Ele reconhece tanto a grandeza de Deus como a sua fidelidade. Como, por exemplo, diz ele no verso 5, que os céus o louvam por suas maravilhas e fidelidade. Os próprios céus exaltam ao Senhor, todos os adoram, os anjos o adoram por causa disso. Depois, mais adiante, já no verso de número 9, falando sobre essa grandeza de Deus, ele diz que o Senhor governa sobre os mares revoltos e acalma a tempestade, acalma as ondas. Ele consegue olhar para o Senhor e ele identifica o poder de Deus. No verso 11, ele diz que o Senhor é o Criador de tudo no céu e na terra. O Senhor é quem deu origem a tudo isso. Que poder tremendo ele demonstrou. Diz ele no verso 13 também, que o braço do Senhor é poderoso e a mão do Senhor é forte. Ela é capaz de sustentar, de levantar, de dar força. Já no verso 14, na primeira parte, ele diz que a justiça e a retidão são as bases do teu trono. Nós cantamos aqui hoje que o teu reino é sempre eterno, firmado em justiça, em misericórdia. O salmista está reconhecendo isso e ele está dizendo: isso são as bases do trono do Senhor. E ainda no versículo 14 ele diz: o amor e a verdade andam à sua frente. Estão continuamente se mostrando em tudo que o Senhor faz realmente. E aí ele entra então nos versos 15 a 17 com algumas constatações. Diz ele no versículo de número 15: feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz de tua presença, Senhor. Como é feliz o povo que adora o Senhor, que pode andar na luz da presença do Senhor. Ele no verso 16 diz que o dia todo se alegrarão em seu nome e exultarão em sua justiça. Tem prazer nisso tudo, constantemente. A força deles, diz o verso 17, vem do Senhor. Vem do Senhor essa força. Veja que o salmista reconhece tudo isso. Cada uma dessas coisas.
Ainda nos versos 18 a 21, ele confirma que a proteção do seu povo vem do Senhor também. Ele diz assim, nesses versos 18 a 21, sim, nossa proteção vem do Senhor. Ele, o Santo de Israel, nos deu o nosso rei. Muito tempo atrás, numa visão, falaste a teus fiéis e disseste: levantei um guerreiro, dentre o povo o escolhi para ser rei. Encontrei meu servo Davi e o ungi com meu santo óleo. Com minha mão o firmarei, com meu braço o fortalecerei. Ele reconhece de forma muito interessante isso, que a sua proteção vem do Senhor, mas até mesmo aquele que é o agente, o instrumento dessa proteção, o rei dado por Deus, vem do Senhor também. A proteção que está ali então, levantada por Deus, ela é fortalecida por Deus, vem dele, não do homem. Davi não foi levantado por nenhum movimento político, nenhuma ambição, mas por um desígnio do Senhor, como ele diz no verso 19, levantei um guerreiro dentre o povo e escolhi para ser rei. O próprio Senhor o fez. Deus o achou, Deus o separou para ser rei, e o Senhor prometeu firmá-lo e fortalecê-lo com sua mão e com seu braço. Mas o salmista também reconhecerá, lá nos versos 30 a 34, que estas bênçãos estavam condicionadas à obediência. Vejam os versos 30 a 34. Se, porém, seus descendentes abandonarem minha lei e não seguirem meus estatutos, se não obedecerem aos meus decretos e não guardarem meus mandamentos, castigarei seu pecado com a vara e sua desobediência com açoites. Contudo, não desistirei de amá-lo, nem deixarei de lhe ser fiel, não quebrarei minha aliança, não voltarei atrás em minhas palavras. É muito interessante isso, porque ele diz, caso não obedeçam ao Senhor, versos 30 a 32, serão castigados. Mas no verso 33, o Senhor diz assim, mas eu não deixarei de amá-los. Eu não deixarei de amá-los, ainda que desobedeçam e eventualmente acabem precisando ser castigados. E no verso 34 ele diz, eu não desistirei da aliança que fiz com vocês. O salmista enxerga isso. Mas havia um problema. Se você olhar para o versículo 38 e dele até o versículo 45, o salmista falará bastante desse problema. No verso 38, ele vai olhar para a sua situação e naquele momento, o sentimento dele, do seu povo, era como se Deus os tivesse rejeitado e descartado. Como se Deus tivesse desistido do seu ungido, abandonado. Ele diz a partir do verso 38, agora, porém, tu o rejeitaste e o descartaste. Estás irado com o teu ungido. O Senhor parecia irado com ele. Parecia ter, nas palavras do versículo 39, renunciado à aliança que ele havia dito que nunca renunciaria. O verso 40 diz que os muros que o protegiam caíram. Ele estava, olha o verso 41, completamente vulnerável e humilhado. Todos que por ali passam o saqueiam. E ele se tornou motivo de zombaria. E agora eram os seus inimigos,
no verso 42, que celebravam. Ele já não vencia as batalhas, a sua espada, diz o verso 43, já era inútil, não conseguia mais lutar. Verso 44, o seu esplendor se foi. Agora, verso 45, ele estava velho, débil, envergonhado. Essa era a percepção dele. Então nós começamos a perceber que o salmista, ele está falando de um momento de profunda crise, onde havia um enorme contraste entre as promessas que Deus fez, que ele recorda essas promessas no início deste salmo, e aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Ele olha para aquilo tudo que havia sido prometido pelo Senhor, olha para o que ele estava vivendo, e ele percebe que há uma distância muito grande. Nós não sabemos exatamente qual era o momento exato experimentado por eles ali. Mas é bem provável, até porque esse salmo, o título dele diz que ele é de Etã, o Ezraíta, e se for o mesmo Etã que muitas vezes ali aparece, ele vai figurar como um homem envolvido no culto, um levita, e alguém que viveu ali no período posterior, talvez ali o período de Salomão, talvez Davi, não sabemos muito ao certo, mas é possível que esse salmo faça menção a um período, quem sabe, do reino dividido, do rei, ou quem sabe da queda de Jerusalém mesmo, quando Joaquim, lá o livro dos reis vai dizer que Joaquim foi feito prisioneiro. Depois disso, Zedequias teve os seus olhos arrancados quando foi levado cativo também. O povo de Judá perdeu toda a sua soberania. Mas fato é que não fará diferença para a gente entender com precisão qual foi o momento a que este salmo estava se referindo, porque, na verdade, há muitos momentos análogos na história do povo, e ele se aplica a uma série de situações de crise. Olhando para aquilo tudo, o fato era que ele olhava e dizia assim: nós estamos vivendo hoje algo muito diferente daquilo que a gente sabe das promessas do Senhor. E o salmista, então, lá nos versículos 46 a 49, prestem atenção aí comigo, ele vai voltar-se ao Senhor e ele faz uma pergunta ao Senhor, no versículo 46. Até quando, Senhor? Até quando? Essa pergunta que ele faz ao Senhor aqui, é porque ele olha para a sua situação, para a situação do seu povo, e parece que essa espera já foi longa demais. Ele sente como se aquilo já estivesse se estendendo por tempo demais. Ele vai dizer ainda nesse verso: até quando isso continuará? Até quando o Senhor esconderá o seu rosto? Até quando a sua ira ou a sua disciplina perdurará? E é interessante que ele está perguntando a respeito disso, mas a gente viu lá no versículo 16, ele falando daquele povo que ouve os cantos alegres, o chamado para adorar. Ele diz no verso 16 que o dia todo eles se alegram em seu nome. Mas nesse momento aqui, o que eles estavam experimentando era um tempo que parecia que Deus estava em silêncio, que Deus não estava ouvindo, que Deus estava com o rosto voltado contra eles. Mas essa sua oração não é a oração
de alguém que está desistindo, mas é de alguém que está buscando ao Senhor, mesmo no meio daquela crise tão profunda em que eles estavam vivendo. Ele, se você prestar atenção aí nos versos 47 e 48, ele espera que essas promessas do Senhor se cumpram no curso de sua vida. Ele diz assim: lembra-te de como minha vida é curta e de como é vazia a existência humana. Ninguém vive para sempre, todos morrem. Ninguém escapa das garras da sepultura. Ele vai olhando para o Senhor e fala assim: Senhor, o tempo está passando. E daqui a pouco minha vida chega ao fim. E ele ansiava muito que de alguma maneira essa resposta do Senhor viesse no tempo da sua vida ainda. Ele espera, diz aí o versículo 49, que o Senhor se lembre do seu antigo amor e das suas promessas. Onde está, Senhor, o teu antigo amor? Lembra daquilo tudo que o Senhor tem por nós, das promessas que o Senhor fez a Davi. Este salmo, então, ele possivelmente, não é? Há quem considere que este salmo tem a ver com esse tempo do cativeiro babilônico, quem sabe, quando não havia mais um estado estabelecido ali. Mas crendo, então, neste amor, crendo que esse amor não foi esquecido por Deus, ele faz um último apelo ao Senhor nos versos 50 e 51. Ele vai dizer assim: considera, Senhor, como teus servos passam vergonha, levo no coração os insultos de muitos. Teus inimigos, Senhor, têm zombado de mim, zombam do teu ungido por onde ele vai. O salmista olhando para isso então, e ele vai pedir para Deus: olha por favor para a dor que nós temos sofrido, para as afrontas que nós temos sofrido. Estes teus inimigos, eles têm zombado de nós, eles têm nos afligido. E o salmista então põe mais uma vez, apesar de estar vivendo aquele momento de crise, ele coloca a sua causa nas mãos do Senhor e ele diz: por favor, Senhor, olha para nós. Olha para nós aqui. E de uma forma linda e quase surpreendente, ele retoma o tema do início do Salmo. Olha o verso 52. Louvado seja o Senhor para sempre. Amém e amém. É muito interessante isso, porque depois de ter falado sobre o drama da crise em que eles estavam vivendo, ele ali ainda bendiz ao Senhor. Olha o versículo de número 1. Ele diz assim: cantarei para sempre o teu amor, ó Senhor. Aí ele fala: eu me lembro das tuas promessas, eu sei que o Senhor é poderoso, mas ele diz assim: mas nesse momento, Senhor, nós estamos vivendo uma profunda crise. Quando a gente olha à nossa volta e parece que as coisas, parece que as promessas foram esquecidas, parece que o Senhor está irado, parece que o Senhor virou o seu rosto para não nos ver. Mas ele retoma isso agora, depois de ter desabafado e entregado a sua causa nas mãos do Senhor, ele mais uma vez diz: louvado seja o Senhor para sempre. E tem uma lição muito importante nisso daqui para a gente, porque Deus, Ele é bendito, e Ele deve ser louvado por nós,
mesmo quando os seus caminhos não são claros. Mesmo quando não são claros. O que o salmista via, talvez empurrasse o seu coração em outra direção. Mas ele diz assim: eu cantarei o seu amor. E depois de tudo, de refletir e falar sobre tudo que ele estava vivendo, ele volta e diz: louvado seja o Senhor para sempre. Nós temos uma tendência de bendizermos o Senhor quando tudo parece claro, límpido, fácil, caminho aberto à nossa frente. Mas esse salmo é um testemunho para a gente de alguém que, mesmo quando os caminhos do Senhor não pareciam tão claros, quando não dava para entender muito bem o momento atual, ele foi capaz ainda de dizer: bendito seja o Senhor. Ainda que eu não entenda, ainda que eu olhe para isso e fale: Senhor, o que eu estou vivendo não condiz com aquilo que o Senhor havia prometido. Ele bendiz ao Senhor, e é importante a gente perceber isso, quando ele ainda não havia recebido a resposta das suas orações. Enquanto ainda ele não havia visto a solução do Senhor, ele pôde bendizer o Senhor. Porque ele não via a resposta. Ele não via, presta atenção, com olhos naturais, mas pela sua fé na promessa do Senhor. E na confiança que ele tinha no amor do Senhor. Por fé, ele cria no cumprimento de tudo aquilo que Deus prometeu. Tudo aquilo que Deus prometeu. Ele fala sobre a promessa feita a Davi, de um reino que duraria para sempre. Eles não viram o cumprimento dessa promessa naqueles dias. Eles não viram. Nenhum rei que sucedeu Davi teve um reinado que poderia ser considerado um reinado para sempre. Nenhum de seus filhos, nenhum dos posteriores, nenhum deles. O salmista, ele evoca essas bênçãos, e eu queria que você olhasse comigo no Salmo para isso, lá nos versículos 26 a 29. Salmo 89. Ele está falando sobre essa questão de Deus e o ungido. E ele diz assim no verso 26: Ele me dirá: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha de minha salvação. Darei a ele os privilégios de filho mais velho, e ele será o rei mais poderoso da terra. Eu o amarei e lhe serei bondoso para sempre. Minha aliança com ele jamais será quebrada. Farei com que ele tenha herdeiros. Enquanto existirem os céus, seu trono não terá fim. É muito interessante que nós, que vivemos do lado de cá da história, os que conhecemos a Cristo, quando a gente lê uma passagem como esta, nós sabemos que isso não dizia respeito a Davi, ou aqueles seus descendentes próximos ali. Não. Mas isso apontava para Cristo. Quando a gente lê o Evangelho de Lucas, eu queria que você
olhasse isso comigo no capítulo 1, versículos 30 a 33, o anjo está dizendo a Maria a respeito da sua gravidez, e ele diz assim no verso 30, não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus, ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado, Davi. E ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Aquela promessa feita a Davi não foi cumprida nos seus dias. Aquele salmista não viu essa promessa ser cumprida. Mas que coisa gloriosa é para nós, que vimos o Cristo, Filho de Deus, e nós podemos saber que Ele sim é o Rei perfeito prometido naquele tempo a eles. Aqueles homens só puderam crer nisso. Nós tivemos o privilégio de saber que esse rei veio. Que esse rei veio e ele reina para sempre. A maneira como o salmo termina, portanto, nesse verso 52, com louvor, a despeito de tudo, louvado seja o Senhor para sempre, não é mero otimismo, mas é uma antecipação por fé da vitória do Senhor contra todo tipo de dor, opressão e mal. Eles estavam vivendo um momento de crise, mas com fé, ele sabia que essa crise seria vencida. Então, se você vive porventura uma crise, eu quero recomendar você a que, assim como o salmista, você entregue também a sua perplexidade ao Senhor. Senhor, tudo está complicado. Eu olho para o momento em que eu estou vivendo e ele não se parece com aquilo que o Senhor prometeu. Mas eu entrego isso ao Senhor. Olha, por favor, para nós. Considera, Senhor, o meu sofrimento. Entregue a sua perplexidade ao Senhor. Creia de que essa crise, ela ficará para trás. Ela ficará para trás. Será que você pode também dizer como o salmista, amém e amém? Confiança confirmada no Senhor aí. Fechem seus olhos comigo, vamos orar.